Nessa aula eu vou falar hoje um pouquinho dos verbos modais, que é um dos 3 tipos de verbos que é muito importante no inglês, que se você consegue entender legal, você consegue entender inglês e várias outras coisas que se tem na escrita, na fala, tá? E ao mesmo tempo também, como eu fiz numa aula anterior, eu vou comparar um pouquinho com o português. E a gente vai fazer isso hoje, fazendo um react também de 2 professoras gringas, tá? Então hoje vão ser 2 professores, tá? Vai ser a Alicia, que a gente viu na aula passada, e a Rebeca. No final da aula também eu vou trazer uma outra surpresa aqui para vocês, e a gente também vai fazer um pequeno resuminho. Ok. Então, o primeiro trecho que a gente vai ver é um trecho da professora Rebecca. E ela tem o canal dela, né? A Rebecca. English Video, né? O que é um English Video? O English Video é um site, vocês podem entrar aí, eu vou deixar também o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, que é um site super legal, que tem uma aula de inglês toda semana. E isso já vai fazer, acho que uns 8 anos, sei lá. E toda semana tem uma aula e são diversos professores. A Rebeca é uma delas. E eu gosto bastante da Rebeca, mas tem outros professores legais lá também. E eu peguei uma aula dela aqui, justamente da aula que ela fala de modal. Então eu vou dar um play aqui e vou deixar ela falar um pouquinho, vou traduzir e depois eu vou colocar aqui na nossa lousa algumas explicações dela e vou trazer algumas diferenças quando a gente compara com o português, tá? Deixa eu dar um play aqui. In this lesson, you'll learn how to use Deixa eu hi. botar só para vocês verem ela se apresentando, tá? Rebecca from Ingvid. In this lesson, you'll learn how to use modal verbs properly. Então, ela tá falando, né, que nessa lição, né, vocês vão aprender como usar o verbo modal de uma maneira apropriada, tá? And how to avoid making the most common mistakes E como evitar os maiores erros, né, os erros comuns. that students sometimes make when using these special helping verbs. Quando os estudantes usam esses verbos aí, tá? Even though modal verbs doesn't sound that exciting, Ok? when you see what they are, you'll realize that we use these verbs all the time. Interessante que ela fala que ela tá falando assim, os verbos não parecem uma coisa, esses verbos modais, ele não parecem uma coisa tão animador, né? Então ela fala assim, esses verbos eles não parecem ser tão animador, né? Quando a gente percebe que a gente usa ele o tempo todo. Sim, os verbos modais a gente usa ele o tempo todo. E ele é um dos 3 tipos de verbos que a gente tem no inglês que é fundamental a gente conhecer e até pra gente no português, porque eles têm algumas diferenças entre eles lá no inglês. Então é legal a gente já fazer essas comparações, tá? Pra gente não cair em erro. Realize that we use these verbs all the time. A gente usa o And tempo so you todo. need to know how to use them correctly, right? E aí a gente precisa saber como a gente usa ele corretamente. Tem 3 tipos de verbos no inglês que a gente usa o tempo todo. Um eu já fiz vídeo aqui, que é os verbos comuns, mas é uma pequena parte, tá? Vai ter outros vídeos também. O outro é o verbo to be e o modal. Se você entender esses 3 tipos de verbos no inglês, já é a base para a gente ver coisas de conversação e entender mais outros detalhezinhos de como funciona o inglês. Okay, so let's look at what modal verbs are. So these are words that express different kinds of things. For Então ela está falando, né? Então vamos dar uma olhada que verbos são esses. Esses são verbos que expressam coisas diferentes. example, they might express ability, Pode expressar habilidade, possibilidade, permission, permissão, obligation, obrigação. okay? And some other things like that. And they behave differently from regular verbs. And that's why they're sometimes a little bit confusing. Então, eles se comportam, né? Eles são usados de maneira diferente dos verbos comuns que eu mostrei para vocês, tá? Que ela chamou de regular verbs. But let's look at some examples of what modal verbs are. Can. E aí, de uma maneira pragmática aqui para a gente entender melhor, eu vou fazer um recorte, tá? Eu não vou explicar todos os verbos modais ali, porque eu dividiria os verbos modais em 3 tipos, tá? E se a gente entender um tipo principal, os outros depois fica um pouquinho mais fácil, tá, de entender. Então ela vai falar ali, ó, do can, do may, do could, do might, do should e do must, que é o que eu tenho mais interesse aqui. Então a gente vai ver esses 6. E numa outra aula eu vou trabalhar os outros ali, né? Mas se a gente entender esses 6, depois entender os outros fica realmente mais fácil, tá? E aí deixa eu vir aqui
para a lousa. E aí, é claro, ela vai falar um pouquinho mais para frente no vídeo que os verbos modais, eles são verbos que eles não têm passado, presente ou futuro, eles são verbos estáticos. Então você pode usar eles nesses contextos. Diferente do verbo to be e do verbo os comuns, que a gente tem que aprender passado, a gente vai aprender presente, tem que aprender passado e também futuro, tá? O modal não tem isso. Então ele é um verbo modelo, é um verbo parado, modelo. E aí ela até falou, e ela vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Tudo isso aqui é uma maneira didática pra gente entender melhor como é que funciona quando a gente compara com o português, do ponto de vista da gente que fala português. Eu coloquei aqui, ó, modelo ou vou colocar assim, parado estático, mais ou menos essa ideia. E aí, vocês viram ela falando ali no vídeo que os verbos modais servem para expressar habilidade, possibilidade, permissão, obrigação. Normalmente, quando você vê a galera, os gringos explicando, realmente eles vão explicar isso quando você vai ver material de estudo. É muito comum também eles fazerem essa divisão, mas eu vou fazer uma divisão um pouquinho aqui mais pragmática, tá? Para a gente entender melhor, mais objetivamente. Isso não exclui essa maneira que eles explicam, mas a maneira que eu vou explicar aqui deixa um pouquinho mais didático, um pouquinho mais pragmático do que a gente acabar decorando aquelas outras maneiras ali. E aí a gente pode falar o seguinte, por exemplo, ó, o can, ele é dois tipos de verbo quando a gente compara com o português. Ele é o verbo poder ou conseguir. Basicamente assim a gente usa ele, tá? O may também. Então a gente vai ver depois, logo, né, quais as diferenças entre eles. Mas do ponto de vista pragmático, não tem diferença nenhuma. Por exemplo, qual que é a diferença entre começar e iniciar? Vou colocar aqui, ó, pra gente depois refletir no final. Qual que é a diferença de começar e iniciar pra gente no português aqui? Não tem uma diferença prática, ok? A gente pode usar tanto um quanto o outro. É muito por questão cultural que a gente usa um ou o outro. E aí no final eu vou falar um pouquinho mais disso aqui do can e do may. Então, pragmaticamente, é riqueza de linguagem. Você pode usar o can ou o may indistintivamente, tá? E aí depois ela vai falar, ok? Ali do you could é poderia, tá? Ou conseguiria. Ok? Então a gente vai ver exemplos também ali. E o might também. Então, se a gente fosse traduzir de maneira pragmática, a gente poderia traduzir dessa maneira: poderia ou conseguiria. E tem outros, né? Outros verbos aqui, que é o must, que é dever ou deveria. E o should, que pragmaticamente também é dever ou deveria, quando a gente compara com a nossa língua, né? Quando a gente vê que a gente está falando a partir da nossa língua, beleza? Então fica bem mais fácil assim. Então eu vou continuar ali e ali ela vai falar mais coisas, depois a gente vai ver alguns exemplos. Could, might, should, ought, will, shall, might, can, Então, o could, verbo can, que eu acabei de falar, né? may, might, Mesma coisa, should, can e may, tá? ought Could e to, might, também é a mesma coisa. must, Should have to, e must, tá? Should e must também é a mesma coisa. E aí agora eu vou passar um pouquinho aqui para frente, porque depois, num segundo vídeo, sobre modais, eu falo sobre esses outros pontos. All right. So I'm going to give you now 3 basic rules that you can follow to avoid most of the mistakes that are usually made with the modal verbs. Okay? Ela fala assim que ela vai dar, né, 3 regras que a gente poderia seguir para evitar, né, os erros comuns que a galera faz, que às vezes a galera confunde com verbos comuns e to be, ok? Okay? So first of all, make sure to use the modal verb as is. That means don't change it in the present or the past or the future. Então eu tô falando assim, ó, use sempre eles e tenha certeza de que eles não mudam, tá? Para passado, presente e futuro, beleza? É um verbo estático, modelo ali. For example, we can say he can swim. Então ela deu um exemplo ali, ó, he can swim, tá? E esse he can swim é ele pode nadar. This is a correct sentence. It É would be correto. wrong to say he can swim. Então é errado dizer ele pode nadar com um S ali no can, tá? Então, para quem já viu uma aula aqui que eu fiz minha sobre os verbos comuns, eu vou voltar um pouquinho aqui para explicar para vocês o seguinte. Lá naquela aula eu expliquei que tem
uma diferença, tá? De pronomes que a gente usa com os verbos comuns, que a gente coloca o S, e os pronomes que a gente não coloca o S quando a gente vai usar esses verbos. Aqui, nos modais, todos os pronomes a gente pode colocar normal, sem colocar S, tá? Então, por exemplo, a gente tem o verbo I, que é eu. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, a gente tem todos esses pronomes aqui, né? Que é o I, eu, you, você ou vocês, we, nós, a gente, they, eles ou elas, he, ele, she, ela e it, ele ou ela. Vai ter uma aula mais pra frente que eu vou falar só de pronomes, tá? E a diferença de tipos de pronomes e como isso interfere, às vezes, a gente entender e se comunicar e fazer a comparação com o português, tá? Então, quando a gente vê todos esses pronomes aqui, quando a gente vai montar uma frase, é só colocar o verbo aqui na frente. Então, por exemplo, ó, eu vou usar o próprio exemplo que ela usou. Tá? He can swim, que é ele pode nadar. Deixa eu colocar aqui, ó, ele pode nadar. Tudo bem? Então a gente não coloca o S aqui. E isso para todos esses pronomes. Se eu quiser falar assim, eu posso nadar. I can swim. Se eu quiser falar assim, eles podem nadar. They can swim. Se eu quiser falar, ela pode nadar. She can swim. Ok? Então a gente usa dessa maneira. Ele é um verbo estático, ele não vai mudar. Ele não vai ter o que a gente chama no português de conjugação. Ele não vai ter o que a gente fala, né? Que ele vai ter um finalzinho ali que ele vai mudar um pouquinho, tá? É por conta disso. Ele não vai mudar ali de jeito nenhum se você vai colocar uma letra a mais ou não, independente de qualquer pronome que você usa. Então, essa regra que a gente colocou para o can, mais serve para todos os outros. Tudo bem? Então, por exemplo, eu posso pegar e falar assim, ó. Vou agora usar o must aqui. He must swim. Então ele deve nadar. Ok? Ou eu poderia falar assim, ó. They must swim. Eles devem nadar. Ou deveria, sabe? Não tem diferença também. Então, a gente coloca dessa maneira aqui. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para ela. Então, quando ela faz essa distinção aqui, né, a primeira das 3 regras aqui que ela está falando é isso aqui, tá? Agora eu vou voltar para a aula da Alicia, ok? E aí ela vai colocar aqui, ó. Deixa eu colocar. With my homework. Here in the... E aí a gente vai ver um exemplo aqui que ela colocou, depois a gente vai ver um exemplo na outra parte, tá? Ó. The offer pattern can comes before the verb. So again, we can think of this a little bit like an ability. So it's like the speaker is saying... Então aqui na aula ela tá falando um pouquinho dessa questão da habilidade, tá? Para fazer distinção, mas pragmaticamente eu acho que não precisa pensar assim, tá? Do ponto de vista do português, tá? Right now, I have the ability to buy you a coffee. Would you like a coffee? But that doesn't sound natural. It's like saying, right now, this is possible. I can buy you one. So is that okay? I can buy you a coffee if you like. Então, é o que ela falou aqui, ó. I can buy you a coffee, né? Então, a gente poderia traduzir, eu posso comprar, né? Eu posso comprar para você um café. If you like. Se você quiser, se você gostar, tá? Se você quiser mais, se você quiser aqui, tá? Beleza? Aí a gente vai ver aqui um outro, ó. Aí aqui ela vai dar alguns outros exemplos do may, que de novo aqui, ó. May também não tem diferença, tá? Mesma coisa do can, tá? Então só pensar em começar e iniciar. Tem uma diferença cultural. Pragmaticamente não tem diferença. Some examples. There's no communication problem here. It just sounds a little formal. First, a positive statement. I may visit a restaurant later today. Então, ó, eu poderia visitar um restaurante mais tarde hoje. Tá vendo ali, ó? Eu poderia visitar, ficaria estranho, mas tem sentenças, né? Tem frases que dá pra gente colocar dessa maneira. I may visit a restaurant later today means there's a possibility. So kind of low to moderate Então ela tá falando assim que na categorização deles é uma possibilidade. level, maybe like 20 to 40, 50% chance. I'll Eles visit a calculam por restaurant later porcentagem. today.
In the negative Eu acho estranho then, the isso, next mas two sentences, não tá errado, we tá? may not Uma outra maneira de have ver também, time to não tá finish our errado. report today. Eu acho estranho do ponto de vista do português, mas talvez para as outras línguas faça mais sentido, mas pragmaticamente eu não penso tanto assim, tá? We may not have time to finish our report today. So this E aqui é a negativa, tá? É uma parte da negativa que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, ok? is done to the meeting. Or moderate chance E aí já dá para ver que a negativa, né? A gente não usa don't ou doesn't, que a gente viu na aula passada, tá? É uma outra maneira. Não é só o not. sentence, he may join us later. So again, E aí uma outra maneira ali, he may join us later, tá? Ele poderia se juntar a nós mais tarde, né? Ou então aqui já dá para perceber que vocês viram, né? Não tem diferença entre os pronomes. A gente pode usar indistintivamente um ou outro, ok? Deixa eu voltar aqui para a lousa, tá? Então, é isso. Uma das coisas que é básica, que seria elementar a gente entender do modal, é essas diferenças aqui, essas diferenças que tem entre eles, que não são muitas, mas eles são muito mais colocados na mesma caixinha, né, no mesmo tipo de estudo ali, o modal, porque eles são parecidos, tá? O formato é parecido. E aí eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição os 3 links dessas aulas, dessas professoras. É muito bom também. Se você já sabe um pouquinho, seria legal assistir as aulas dela para reforçar mais. E para quem está começando, eu vou deixar aqui um exercício para fazer a prática, tá? E também eu vou deixar um link também do exercício e também vou deixar um link para correção. E aí, se vocês não entenderam alguma coisa, coloca aqui no comentário que vocês não entenderam ou que vocês acham que eu tenho que explicar melhor. Lembrando que eu estou sempre fazendo essa explicação do ponto de vista do português, como a gente usa, todas essas coisas do inglês, tá? Beleza? Então é isso. Obrigado, galera. Até a próxima aula aí.